Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade à nossa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito da Palavra de Deus. Na verdade, nós que estamos aqui agora falando com você, somos mais um dos milhares e milhares de pessoas que têm aberto seus canais aí na plataforma do YouTube com o propósito de levar, pessoal, a palavra de Deus. Agora, cada um segundo as intenções do seu coração. Cada um segundo as intenções do seu coração, porque nem todos que abrem uma placa de igreja, nem todos que se propõem tomar essa palavra na mão, eles fazem com um propósito, com um interesse de verdadeiramente levar as pessoas ao reino dos céus. Porém, o nosso propósito aqui no nosso canal é fazer com que as pessoas, elas possam, pessoal, serem alertadas do arrebatamento da igreja. Esse evento que vai acontecer, a volta de Jesus nesse primeiro instante, depois de ele ter ressuscitado no terceiro dia, né? Depois dele ter ressuscitado, depois de ele ter passado 33 anos aqui nesse mundo. Pessoal, como homem, ele foi crucificado na cruz, morreu para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, aonde ele mesmo disse que foi nos preparar lugar, mas ele prometeu voltar para buscar aqueles que são deles, aqueles que aceitaram a sua proposta de salvação, aqueles que se entregaram, que se batizaram nas águas, que verdadeiramente obedeceram à voz de Deus, por meio da palavra de Deus. Pessoal, então, nós temos procurado, com a direção do Espírito Santo, sermos fidedignos no Evangelho de Cristo, né? Na pregação do Evangelho de Cristo. Para que existe o Evangelho de Cristo? Que não é para muitas coisas que nossos olhos têm contemplados. Não é para muitas coisas que têm acontecido dentro de muitas placas de igreja que, embora carregam o nome de uma igreja cristã, evangélica, as suas práticas têm sido práticas de heresias, práticas dissimuladas, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Então nós queremos mais uma vez aqui chamar a sua atenção dentro da palavra de Deus para que você possa se encorajar, pessoal, a viver a sua vida de acordo com o que diz a Bíblia. Não é uma religião, é a palavra de Deus, é a crença em Jesus Cristo que veio a esse mundo como Filho de Deus, sendo Filho de Deus, para salvar o pecador dos seus pecados. Você veja bem que nesse mundo que nós vivemos, né, eu estou aqui, nesse mundo que nós vivemos, né, que nós vemos aqui, eu estou vendo aqui essa mata aqui, mas por aí mora pessoas, ali para trás mora multidões de pessoas. Existe milhares e milhares de pessoas nesse momento, pessoal, sem salvação. Sem salvação. Umas por negligência, umas porque são negligentes, já ouviram falar, mas não dão confiança. Outros, entendeu? Porque o príncipe deste século cegou-lhe o entendimento, mas o Evangelho, pessoal, está aí para todos. Jesus está aí para todos. Muito bem. Aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim: fiel é a palavra. Fiel é a palavra. E se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Bem, se alguém resolve, pessoal, fazer parte de um ministério, se alguém fala assim, olha, o meu coração, ele quer ser um coração de um ganhador de alma, de um pregador da palavra, como tem uma porção de título por aí, título de pastor, título de bispo, de apóstolo, missionário, reverendo,
título de uma porção de coisa, uma porção de coisa, pessoal. É tanto título que falta unção. É muito título para pouca unção. Entendeu? Porque as pessoas engrandecem o título. Quantas pessoas que estão por aí afora, pessoal, e eu falo isso com propriedade, porque eu me lembro que quando eu estava pendurado no título de uma placa de igreja, entendeu? Todo mundo me chamava assim, senhor, pastor Joel, pastor Joel, homem de Deus, meu pastor. No outro dia, quando eles descobriram que eu tinha me desligado dessa placa de igreja, e eu não me desliguei porque eu cometi algum delito, por eu ter cometido algum pecado. Eu me desliguei porque esse ministério estava desviando a doutrina de Deus, como desvia até hoje. Porque esse ministério estava cheio de heresia. Essa placa de igreja é cheia de dissimulações. E por isso eu não quis mais seguir esse ministério. Então, quando eu me desliguei desse título, no outro dia muitas pessoas já nos tratavam de qualquer maneira. Porque essas pessoas são pessoas, pessoal, que respeitam o título, mas não respeitam a unção. É diferente de Davi. Que Davi, em Saul, ele respeitou a unção de Saul. O título de rei não, porque Deus, o profeta foi lá e ungiu Davi a rei. Mas ele respeitou a unção de Deus. Ele disse, não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Então, é tanto título. Então, se a pessoa almeja um desses títulos, a Bíblia diz que excelente obra almeja, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí diz assim, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, vai lendo, seja irrepreensível, né, que não dá motivo para receber repreensão, entendeu? Que não dá motivo para ser chamado a atenção, esposo de uma só mulher, temperante, presta atenção, pessoal, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabe, meu irmão, às vezes eu venho aqui e nós falamos, pessoal, algumas coisas dessas placas de igreja, desses fariseus hipócritas. Mas eu não procuro falar nada por mim mesmo, do meu achismo. A Bíblia está dizendo aqui, pessoal. Porque todas as qualificações que eu estou vendo a Bíblia dizer aqui, que deve ter o bispo, alguém que almeja o episcopado, anda na contramão do que nós vemos nos dias de hoje. Anda na contramão. Quando a Bíblia fala aqui que ele deve ser irrepreensível, o que mais tem por aí são bispos, quem está aí no episcopado, em cima de púlpito, de placas de igreja, dando motivo de ser repreendido, por causa das suas práticas de farisaísmo, por causa das suas práticas de hipocrisia. Porque qual é o trabalho daquele que almeja o episcopado? Qual é o trabalho daqueles que Jesus chamou, que Jesus selecionou para o episcopado, a dizer os discípulos? Jesus ensinou para eles, entendeu? Como que eles deveriam reagir, como que eles deveriam agir. E quando Jesus os deixou, eles foram elevados às alturas, eles receberam o Espírito Santo e eram dirigidos pelo Espírito Santo, e eles fizeram um trabalho fidedigno. Você começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, eles fizeram um trabalho tão fidedigno no que diz respeito a ganhar almas, que eles tiveram pessoas mortes. Olha como é que Tiago foi morto, né? Foi um dos primeiros discípulos a ser morto. Olha, todos eles se tornaram mártires. Mas aqueles que têm almejado o episcopado hoje em dias, o que eles têm ganhado? Riqueza. O que muitos deles aí têm ganhado? Riqueza. Não existe mártires. Existe quem morre podre de rico.
Esses bispos, esses pastores que estão aí, que a Bíblia diz aqui em Timóteo, que almejam o episcopado, eles não morrem pelo evangelho. Eles morrem podre de rico. Entendeu? Eles morrem porque o corpo deles está cheio de carne, daquelas carnes gostosas, entendeu? Daqueles bois zebu que eles andam por aí nas viagens dele, nos rodízios dele, porque eles só vivem dentro de rodízio. Entendeu, pessoal? A casa deles tem cachaça de tudo quanto é tipo. Entendeu? Mas eles não morrem por pregar o evangelho. Você não vê notícia desses fariseus hipócritas morrer porque pregam o evangelho. Morrer porque falaram da salvação, porque converteram, porque levou pessoas a aceitar Jesus. Você vê eles morrendo por outras coisas. Por outras coisas. Não existe mártires nos dias atuais. Como foi Pedro, como foi Tiago, como foi Filipe, como foi muito desses discípulos. Então, quando você pega aqui o livro de Timóteo, capítulo 3, e você vê aqui, esposo de uma só mulher, é o que nós podemos ver nos dias atuais, as notícias. Se eu for dar um porção de exemplo aqui em nomes, pessoal, você vai ver que não é mentira, mas o que tem mais por aí é escândalos desses homens que estão longe de ser esposo de uma só mulher, que estão longe, pessoal, de ser temperante, são tudo desequilibrado, destemperado, anda aí, entre eles mesmo, entre essas lideranças de uma igreja e de outra, entre eles mesmo, existe falta de temperança, falta de sobriedade. É um falando mal de outro, por causa, eles querem defender a placa da sua igreja. Eles querem defender a placa da sua igreja. Por isso que eles não são temperantes, eles não são sóbrios, não são modestos, não são hospitaleiros, não são aptos para ensinar, porque nem para ensinar eles têm aptidão. Porque eles chegam lá e ensinam para os seus pastores, ensinam para os seus liderados como é que eles vão arrecadar para enriquecer a eles. Para enriquecer a eles. É esse o tipo de trabalhadores, é esse o tipo de servos que Deus quer para almejar o episcopado? Como diz aqui Timóteo, é esse tipo de pessoas para o episcopado que Deus quer? Que não são pessoas que têm serenidade, não são nada modestos, são os estúpidos, ignorantes. Eles cometem a ignorância deles e as estupidezas deles lá no altar deles. Lá no altar dele eles agridem o povo que dá vida boa para eles. Eles agridem o povo que sustenta eles nessas vidas boas que eles têm. Eu queria ver essa turma, pessoal, tendo que pegar o trem cedo de manhã. Eles escolher lá uns 20 membros dele, falar assim, olha, cada semana eu quero fazer a sua trajetória até o seu trabalho. Eu quero cada semana viver a sua vida. De eles ir morar uma semana, já viu aquele programa de televisão que é assim, troca de família? Não tem um programa aí, troca de família? Esses fariseus hipócritas deveria trocar de família com os membros dele. Para ele saber o que o membro dele está comendo, a casa que o membro dele está morando. O que o membro dele faz para poder ir para o trabalho, para poder ganhar aquele saláriozinho que ele ganha, para ver se ele toma vergonha na cara, entendeu? E quando ele for para o púlpito, para o altar, ele saber que aquele membro dele pena, aquele membro dele precisa que ele venha assumir a posição dele realmente de um homem de Deus que vai jejuar por ele, que vai acordar de madrugada por ele, que vai dar vida como o nosso Senhor Jesus deu, como os discípulos Deus, para que aquele povo venha mudar de vida. Não é ficar com esse circo que eles fazem por aí, em cima dos púlpitos, em cima dos altares, que só falta arrancar a roupa das pessoas fora, pessoal. São tudo fariseu hipócrita. Eles sabem que eu estou falando a verdade. Fariseu hipócrita, eu estou mentindo, fariseu hipócrita? Não estou mentindo, porque você sabe que é verdade. O seu pai, que é o pai da mentira, entendeu? Ele todo dia ele diz assim, como esse meu filho me dá prazer. O pai da mentira, o Satanás, o diabo, pai da mentira, toda vez que você sobe lá o seu púlpito para você fazer seu teatrinho, o diabo bate palma para você. Existe uma plateia de Satanás e seus demônios, fariseu hipócrita, batendo palma para você para essas campanhas que você fica fazendo aí com o povo. E você não prega o evangelho.
Você não prega que Jesus salva, você não prega sobre pecado. Sabe por que você não prega que Jesus salva? Porque você não tem certeza da sua salvação. Sabe por que você não prega contra o pecado? Senão você vai pregar contra você mesmo, porque você só vive pecando. E o seu pecado, o pior, é o pecado da dissimulação e da heresia, que um dia você vai prestar conta com Deus. Que um dia você vai prestar conta com Deus. Você pode ter certeza disso, que existe alguém que está sentado no trono que está te esperando. E cedo ou tarde você vai se encontrar com ele. E você vai ter que prestar conta por ele. Você vai ter que prestar conta com ele. Existe muitos aí que mataram, que fizeram uma porção de coisa que vão prestar conta com ele. Mas você vai estar no meio deles. Porque você não foi um homem de Deus, alguém que almejou o episcopado, que governou bem a sua própria casa, como diz aqui, ó, que criou seus filhos na disciplina, com todo o respeito. Por isso que seus filhos não se convertem. Por isso que tem uma porção de filhos aí de pastores, uma porção de filhos aí, entendeu? Uma porção de filhos aí que não quer nada com a igreja. Eles não querem nada, pessoal. Eles não querem nada com a igreja. Tem muitos filhos de muitos aí que são líderes de grandes movimentos, líderes de grandes placas de igreja, mas seus filhos são viciados, drogados, entendeu? Sabe por quê? Porque ele não dá exemplo dentro de casa. Porque se ele não ganha, se ele não consegue governar a própria casa dele, como é que ele vai governar a casa de Deus? Meu amigo e minha amiga, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E no próximo vídeo nós damos continuidade nessa palavra de 1 Timóteo, capítulo 3. Tá certo? Nós vamos continuar, porque, pessoal, Jesus virá. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E esse evento vai pegar muitos de surpresa. E eu não gostaria que você fosse um desses que venha a ser pego de surpresa. E por isso nós temos aqui pregado, temos colocado nossa cara a tapa para que as pessoas possam, pessoal, se despertar, se alertar e se entregar para Jesus, porque o problema, sabe o que acontece com o problema? Sabe o que acontece? É que existem muitas pessoas que estão morrendo sem saber. Aquelas 41 pessoas que morreram num acidente aí de ônibus, elas estavam indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Elas sabiam que um caminhão ia cortar o ônibus pelo meio? Estava planejado, elas não sabiam, mas morreram. E eu pergunto, de que jeito elas morreram? Com a salvação ou sem a salvação? Pois bem, então nós queremos que as pessoas recebam Jesus, porque ainda que elas morram, elas possam ressuscitar um dia para viver a eternidade com Ele. Meu amigo e minha amiga, saiba de uma coisa, a verdade que liberta da palavra de Deus continuará sendo pregado, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.